Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O livro tibetano dos mortos está certo. Cabe a nós comprová-lo. De todos os livros dos mortos, o livro tibetano dos mortos é notável como um retrato da vida e da morte humanas, formando um contínuo de experiências de aprendizado. Neste retrato, há passagens que os tibetanos chamam de bardos e que conduzem a pessoa a estados da vida, enquanto outras correspondem a portais para estados do pós-morte. Este modelo vê a vida e a morte como uma série contínua de transições. Existe morte na vida, existe vida na morte. Havia uma história em quadrinhos nos jornais chamado BC, na qual uma quiromante, analisando a palma da mão de um cliente, exclamou: "Espantoso! Nunca vi uma linha da vida que formasse um círculo completo." E o cliente respondeu: "Eu acredito em reencarnação." Ele também poderia ter dito: "Acredito no livro tibetano dos mortos." Antes de entrarmos na descrição dos bardos, seria útil falar um pouco da metafísica budista. Na verdade, a metafísica é a mesma do idealismo monista, sobre a qual já falamos, mas com nomes diferentes. Assim, a consciência como base da existência é chamada, no budismo, de Dharmakaya. O reino transcendente dos arquétipos é chamado de Sambhogakaya. Finalmente, o reino manifestado da experiência de Nirmanakaya. O primeiro bardo é o nascimento, o segundo é a existência, entre a infância e a vida adulta, até um instante antes da morte, que é o terceiro bardo. No quarto bardo, principia-se a jornada pela morte. É o início de uma série de oportunidades para a alma, o si mesmo sobrevivente, que sai do corpo. No quarto bardo, a clara luz de consciência pura, o Dharmakaya, aparece. Se a alma percebe a clara luz, liberta-se da roda do karma e não precisa mais reencarnar. O quinto bardo da morte estabelece um paralelo com o segundo bardo da vida. Nele, a alma encontra primeiro os deuses pacíficos e depois os deuses irados, que são os demônios ou asuras, que são formas do mundo arquetípico Sambhogakaya. A clara luz agora fica embaçada e a percepção não leva mais à libertação total da roda kármica do samsara, do mundo manifestado, mas a um caminho nirvânico que conduz à libertação, na forma não material do Sambhogakaya. Deixar de perceber a luz leva ao sexto bardo, o caminho do samsara. O sexto bardo é o da reencarnação. O espírito perdeu as oportunidades que lhe foram dadas para se identificar com a consciência pura ou o mundo arquetípico transcendental de Sambhogakaya. Tudo o que lhe resta é o caminho material do renascimento. Dependendo do karma, ele agora renasce em um de 6 lugares, chamado Lokas, que incluem o céu, o inferno e a terra, até que sua dívida kármica seja paga ou seus créditos se acumulem. Por coincidência, a descrição da transição pós-morte dos 2 últimos bardos é bem parecida com a do hinduísmo, no qual as 2 possibilidades do quinto bardo são chamadas de Devayana, o caminho que leva aos deuses, retratado como uma estrada que leva ao céu, e Pitriyana, o caminho que leva ao Pai, retratado como uma estrada que se curva como um arco na direção da terra. Naturalmente cresci ouvindo essas ideias, embora no contexto hindu
tendo encontrado o livro tibetano dos mortos em uma época bem mais tardia da vida. Essas descrições pitorescas sempre provocaram reações negativas em meu eu científico e racional, mesmo quando jovem. A própria imagem dualista de uma alma sem um corpo, vagando por diversos caminhos de lugar algum, não fazia sentido para mim. O fato de que alguém só poderia comprovar essas experiências caso encontrasse quem voltasse da morte para a vida causava ainda mais desconforto. É interessante observar que a ciência moderna tem um conceito chamado de buraco negro, estado de uma estrela gigantesca que entrou em colapso sob sua própria gravidade, deixando no espaço um buraco singular que tem um horizonte além do qual tudo pode cair e nada consegue escapar. Assim, não é possível alguém voltar de um buraco negro para nos dizer como é lá dentro, mas tampouco é verdade que não possamos saber o que acontece com alguma coisa dentro desse horizonte. Sabemos disso porque temos uma teoria muito confiável, a teoria geral da relatividade de Einstein, para nos informar. Menciono tal aspecto porque o poder da teoria costuma ser subestimado em nossa cultura, mas, na moderna física teórica, coisas que não podemos constatar diretamente dão-nos previsões confiáveis, e sobre estas são elaboradas tecnologias bem-sucedidas. É possível ver isso no caso da mecânica quântica. A ideia teórica de ondas transcendentais de possibilidade levou à tecnologia dos transitores. Damos credibilidade também a essas teorias porque foram descobertas por meio de nossa criatividade. Voltando ao meu preconceito contra livros dos mortos, minha inquietude durou até maio de 1994, mais de um ano depois que meu amigo Rug Harrison se dispôs a estudar comigo a nova física. Eu sabia que no começo da década de 80, Rug e sua falecida esposa, Ruth, fizeram uma exposição chamada Continuum Center, em Benton, Oregon, que basicamente promulgou a ideia da morte e da vida como uma viagem contínua. De vez em quando, Rug falava disso e de suas ideias sobre a reencarnação. Ele dizia que se existe vida após a morte, como no cristianismo, então, por simetria, deve existir vida antes da vida. Rug era simpatizante do movimento da teosofia no Ocidente, que Madame Helena Blavatsky fundou há mais de 125 anos. Os teosofistas consideram a reencarnação um dos princípios básicos da realidade. Mesmo assim, eu era bastante evasivo quanto a essas ideias. Na primeira semana de maio de 1994, porém, aconteceu algo inesperado e inesquecível. Fui inundado por trabalhos que, na maioria, consistiam em dar acabamento a velhas ideias para publicação em escrever réplicas, etc. A criatividade não estava presente em minha vida e a vida parecia ter perdido o rumo novamente. Isso me deixou, certa noite, em um estado de rara sonolência. Estava assistindo a um programa de TV chamado Picket Fences, um episódio que tratava dos problemas éticos da morte. Fui dormir com um peso no coração, algo que quase esquecera. Mas pela manhã, em um estado de devaneio semi-acordado, senti-me muito leve e o primeiro vislumbre de que o livro tibetano dos mortos estava certo e era útil começou a se formar no céu de minha mente onírica. Na verdade, era mais do que um vislumbre, era um aviso que dizia claramente: o livro tibetano dos mortos está correto, cabe a você provar isso. Como era sábado, pude me manter em um estado criativo durante quase todo o dia, e nesse período, algumas novas ideias sobre a morte e a reencarnação como uma teoria científica começaram a ganhar forma. O que proporcionou a luz para poder enxergá-las foi a física quântica.
A ideia fundamental que me chamou a atenção foi, em grande parte, a não localidade quântica. Possibilidades quânticas e sua mensuração. Objetos, segundo a física quântica, são ondas de possibilidade, tecnicamente chamadas de funções de onda. Se alguém inserir no caminho de um elétron uma tela com duas ranhuras, como na famosa experiência da dupla ranhura, por qual delas o elétron vai passar? Pelas duas, simultaneamente. O leitor tem dificuldade para visualizar isso? Relaxe. Isso acontece antes da realidade, apenas como possibilidade. O elétron passa 50% por uma ranhura e 50% pela outra, ao mesmo tempo, mas como possibilidade. Como sabemos disso? Porque as duas ondas de possibilidade das duas ranhuras se espalham e interferem mutuamente. Elas se acrescentam reciprocamente, de tal modo que reforçam a onda em alguns lugares e destroem-na entre esses lugares. De fato, isso permite aos elétrons chegarem a muitos lugares, além da tela com duas ranhuras, que não poderiam atingir caso passassem por uma única ranhura, como se fossem bolas de gude. Se forem arremessadas bolas de gude na direção de uma tela com duas ranhuras, tais bolas só chegarão a lugares além das ranhuras. Mas, quando um feixe de elétrons passa por uma tela com duas ranhuras, antes de atingir uma tela fluorescente, ele forma um padrão de ondas de luz e sombra, não apenas duas manchas por trás das duas ranhuras. As faixas de luz são os lugares onde a onda é reforçada, ou seja, onde a probabilidade de impacto dos elétrons é grande. Entre as faixas de luz, a probabilidade de impacto é pequena, e não temos elétrons, por isso a faixa é escura. Se é assim, se os elétrons viajam como ondas de possibilidade, o que faz com que a realidade surja das possibilidades? Inegavelmente, sempre que observamos, sempre que medimos, vemos uma única realidade. Afinal, quando observamos a placa fluorescente na experiência da dupla ranhura mencionada antes, cada elétron atingiu um único ponto, ele não se espalhou. A resposta sucinta que tem aparecido nos últimos anos é que o ato de o observador contemplar o fenômeno cria uma única realidade para a onda de possibilidades, ou seja, a observação consciente faz com que o real evento se manifeste dentre todos os possíveis eventos. Certa vez, um comediante de Calcutá foi até uma doceira. Viu algumas rasagulas, que são bolas de coalho e açúcar, na vitrine e pediu uma porção. Quando o confeiteiro começou a pegar as rasagulas da vitrine, o comediante reclamou: "Não quero estas daqui, pegue lá no seu estoque." O confeiteiro ficou surpreso e disse: "Mas estas são da mesma fornada que fiz de manhã." E o comediante objetou: "Mas as pessoas ficaram olhando para essas da vitrine." É discutível se o ato de olhar muda as coisas que estão em uma vitrine, mas o efeito da observação no mundo da física quântica é inegável e drástico. Ele faz com que a possibilidade entre em colapso e se torne realidade. Note o emprego especial da palavra colapso. Os físicos têm apego por essa palavra, usando-a para indicar medições quânticas, por causa da imagem das ondas espalhadas que subitamente entram em colapso e se tornam uma partícula localizada, que é a imagem apropriada quando estamos medindo elétrons. Por isso, usamos essa palavra mesmo quando falamos de possibilidades quânticas no cérebro, dentre as quais a consciência escolhe a realidade que vivenciamos. Resumindo, quando olhamos, fazemos com que a onda do elétron entre em colapso e se localize em um único lugar. Entre nossas observações, porém, o elétron se espalha como uma onda de possibilidades em potencialidade transcendente.
Perceba, porém, que as ondas de possibilidade não viajam no tempo e no espaço, pois se o fizessem, elas não teriam se reduzido instantaneamente a uma partícula. No espaço e no tempo, todas as coisas levam um tempo finito para se mover. O limite máximo de velocidade foi descoberto por Einstein, é a velocidade da luz. As ondas quânticas são ondas de possibilidade em potencialidade transcendente, e é preciso a consciência para reduzir a possibilidade a uma realidade, o que é feito exercendo sua liberdade de escolha, o poder, já mencionado, da causação descendente. Medições quânticas e a natureza da consciência. Essa solução do colapso quântico por força da consciência, originalmente sugerida pelo matemático John von Neumann, contudo é rejeitada por muitos cientistas quânticos, pois eles retratam a consciência como um mundo separado e duplo, interagindo com este mundo material da maneira como Descartes asseverou há muitos anos, e essa imagem está coberta de questões difíceis. Por exemplo, o que mediaria a interação entre consciência e mundo material? Como a consciência interagiria com o mundo material sem violar a lei da física, que diz que a energia é conservada no mundo físico? A fim de encontrar sentido na ideia da consciência transformando a possibilidade quântica em realidade, este legado cartesiano do pensamento dualista acerca da consciência deve ceder lugar a um pensamento monista idealista. No pensamento monista idealista só existe a consciência. Ela é a base de toda a existência, a única realidade suprema. A consciência pode transformar as possibilidades materiais porque ela transcende o universo material. Fica além da jurisdição da mecânica quântica. Todas as possibilidades ficam sob a consciência. Quando ela decide, simplesmente identifica uma das possibilidades sem qualquer mediação por uma terceira substância, sem troca dualista de energia. Podemos fazer a analogia com a famosa figura de Gestalt, na qual as mesmas linhas representam duas imagens superpostas, uma mostrando uma jovem, a outra uma mulher idosa. Quando vemos a jovem ou a velha, não estamos fazendo nada com a imagem, estamos apenas identificando e escolhendo entre as possibilidades que já estão presentes. O processo de colapso consciente é assim. Se o observador está vendo a velha, para ver a jovem não será preciso fazer nada no retrato, basta alterar sua perspectiva, seu olhar. As possibilidades da jovem e da velha estão dentro da consciência de quem vê. Tudo o que se tem a fazer é identificar uma possibilidade ou a outra. Os convencionalistas também apresentam objeções à consciência capaz de converter as possibilidades quânticas em determinada realidade com base no fato de que as pessoas podem escolher de forma diferente a partir de sua consciência individual. O que acontece se duas pessoas estiverem escolhendo simultaneamente o mesmo evento? Se escolherem realidades diferentes, contraditórias, isso não acarretaria o pandemônio? Se apenas uma escolha prevalecer, quem terá feito essa escolha? Por exemplo, suponha que o leitor e eu chegamos a um semáforo, operado por um sistema quântico, vindos de direções perpendiculares e que ambos desejamos um sinal verde. Quem passa primeiro? Qual escolha prevalecerá? A resposta do idealismo monista é que há apenas um a escolher, que a consciência é uma só. O leitor e eu temos pensamentos, sentimentos, sonhos, etc., individuais, mas não temos consciência, muito menos consciências separadas. Nós somos a consciência, e é a mesma consciência para todos nós. Logo, nós escolhemos, mas no estado não ordinário da consciência, no qual o leitor e eu somos um. Nossas escolhas não conflitam. A interpretação do idealismo monista da mensuração quântica tem outra faceta importante.
A consciência é a base da existência, não podemos desligá-la. Portanto, será que a consciência faz uma escolha sempre que surge uma ambiguidade? Ora, nesse caso, não haveria padrão de interferência de dupla ranhura, pois a consciência já teria escolhido a ranhura pela qual o elétron passaria, antes que este tivesse a chance de interferir com seu alter ego. A resposta a este enigma está em perceber que cada mensuração quântica precisa de um observador senciente. Perceba ainda que quando observamos um objeto externo em resposta ao estímulo, o cérebro produz diversas possibilidades macroscopicamente distinguíveis. É a onda de possibilidades do cérebro. Por conseguinte, em um ato de observação, uma mensuração quântica, a consciência não apenas transforma a onda de possibilidades do objeto, como a onda de possibilidades do cérebro. A mensuração quântica em nossos cérebros estabelece nossa autorreferência, uma distinção cognitiva entre nós, sujeitos, e o campo de consciência de objetos que experimentamos. Vejamos, o observador pensa em um tapete com padrão de rosas que vê como um único objeto sobre o chão. Em seguida, imagina que vê as rosas e o padrão de folhas do fundo como objetos distintos. Só que isso é uma aparência. Há apenas o tecido. As rosas e as folhas não têm existência além do tecido. Do mesmo modo, a distinção entre si mesmo e objeto na mensuração quântica é apenas aparência. O que torna o cérebro tão especial a ponto de a autorreferência, a capacidade de referir-se a si mesmo, ter lugar? Analisemos a lógica circular inerente aqui. Não existe colapso sem o cérebro, mas não existe cérebro, apenas possibilidades, a menos que ocorra um colapso. Essa lógica circular, da qual um exemplo familiar é a história de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, é chamada de hierarquia entrelaçada. A mensuração quântica no cérebro é uma hierarquia entrelaçada e dá origem à nossa autorreferência, a aparente natureza dividida entre sujeito e objeto. A experiência tem seu preço. As experiências produzem lembranças que condicionam nosso sistema autorreferencial, o cérebro. A influência do condicionamento sobre a mensuração quântica é que dá a impressão de que nossas ações provêm de um ego, agindo com base em suas experiências passadas, em seu caráter. Mas é uma identidade que a consciência dotada de livre-arbítrio assume a fim de ter um ponto de referência. Nossos estados comuns de consciência são obscurecidos por essa identidade do ego. Portanto, para resumir, o que é necessário para que percebamos nosso poder de causação descendente? É preciso o estado não comum da consciência, no qual vivenciamos a unidade que há por trás de nossa individualidade e de nossa coautoria do mundo dividido em sujeito-objeto. Tudo isso eu já conhecia em meu trabalho anterior. Eu também sabia que, apesar do desenvolvimento do ego, nem tudo está perdido. Algumas experiências envolvem o tipo de estado não comum da consciência a que me referi acima e nos ajudam a penetrar nessa nuvem de condicionamento. Quando somos criativos, quando temos experiências extrasensoriais, quando amamos, nesses momentos erguemo-nos acima do condicionamento e agimos com pleno conhecimento de nossa unidade e de nossa coautoria, pois colocamos em colapso as possibilidades disponíveis com nossa plena liberdade de escolha. Talvez isso também aconteça quando morremos. Nos momentos que antecedem a morte, unimos-nos à consciência única e, por meio dela, à não localidade. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.